Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde na Prime TV, nessa sexta-feira, primeiro dia do mês de dezembro de 2023. Eu sou Tadeu Soares, nós estamos ao vivo pela Prime TV e mais uma edição do Show da Tarde e, é claro, desejando a todos, agradecendo a companhia, desejando a todos um ótimo programa. Estamos de volta então com o Show da Tarde e vou receber agora Andréia Caur. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, tudo bem, Márcia? Tudo bem. Boa tarde a todos. Bem-vinda ao Show da Tarde. Muito obrigada. Andréia é terapeuta integrativa, né, Andréia? Isso. E dentre as terapias que tu pratica, tens alguma assim que tem alguma sintonia maior contigo? Tem a constelação familiar. Além da constelação, atende quais outras terapias? Yoga terapia e uma sequência de terapias que vão dentro dessa linha de terapias integrativas que a gente vai colocando no decorrer das sessões, das necessidades das pessoas. Como a constelação, né? Como essas terapias, elas surgiram na tua vida? Tem uma história, né? Tem. Um pouquinho de cada. Começou comigo, como eu paciente, uma ferramenta de autoconhecimento, eu entendendo questões minhas, né? Aí, um estilo de vida, conheci o yoga, fiz a formação, já ampliou minha visão sobre a vida, alimentação, exercícios físicos, foco, concentração, muitos benefícios relacionados a isso e junto à constelação, né? Eu primeiro sendo paciente, entendi muitas questões na minha vida relacionadas à minha mãe, embora eu me dê muito bem com a minha mãe, entendi que alguns bloqueios que eu estava tendo na minha vida estavam relacionados a ela e todo o sistema familiar que vinha dela, né? Insegurança, escassez, timidez. Olha, hoje estou falando aqui bem tranquila, né? E a gente consegue mesmo identificar, né? A gente estava conversando e a constelação, ela apresenta, nos mostra, né? Que nós somos reflexos dos nossos antepassados. Então, a gente traz uma carga genética no DNA também, nessa energia que nos move, né? A genética e também do campo morfológico, Isso. Que dá para dizer, assim, para entender, associar como se fosse um banco de dados em nuvem, que fica lá todas as informações dos nossos ancestrais, boas e ruins. E como o Bert Helling fala, né, que eu sou apaixonada por ele, estudar os livros, os conhecimentos que ele traz, ele diz que todo o sistema ele precisa de uma compensação. Quando a gente entra para o nosso sistema familiar, a gente vem para compensar. Geralmente é com uma lealdade. Isso é a nível inconsciente, ele chama de amor cego. Então, por lealdade, mamãe, eu vou seguir você. E isso eu posso repetir um padrão inconsciente. Quando a gente abre uma sessão de constelação e, por exemplo, vê algum tema, um bloqueio num setor ou amoroso ou financeiro, a gente consegue ver onde está a causa, a origem dessa questão. Num primeiro momento, essa visualização de ver onde está o meu amor cego, onde a minha alma parou, é o início do processo da autocura. Porque eu vou entender que eu estou repetindo um padrão, ou que por uma lealdade eu estou ali, querendo pertencer também, dizendo, olha, o que acontece com você acontece comigo, né? E aí tem as leis sistêmicas que a gente estuda, que é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio, que dá para ter uma noção de que é uma das ferramentas que a gente olha na constelação, aonde está o desequilíbrio. E está tudo ligado lá aos nossos familiares, né? Quem foi excluído do sistema precisa ser incluído. Quem está no seu lugar errado. Isso é para as pessoas também até refletir, né? Como eu estou me posicionando? Se eu estou casada, eu estou na minha postura de esposa. Se eu sou mãe, eu estou na minha postura de mãe. Se eu sou filha, eu estou no meu lugar de filha ou estou sendo mãe da minha mãe? Quando a gente sai do nosso lugar,
E aí que começam alguns bloqueios em algum setor da vida. Então é bem interessante fazer uma análise de como você está trabalhando com essas áreas da vida. Como que está o teu relacionamento amoroso, familiar, como que está a tua situação financeira, para dar uma olhadinha se tem algum bloqueio aí, se está atrelado a algum familiar. É bem interessante. Então, a constelação traz esse novo olhar. Uma vez que tu expandiu a consciência e entendeu, é o primeiro passo para fazer a mudança. Aí depois a gente dá uma continuidade nas sessões, justamente para ela ir se libertando desta questão e trabalhando novos rumos à frente, né? Entendendo que aquele processo ele vai fazer parte da sua vida como um todo, mas agora ele vai se tornar mais leve. Não vai ter tanto aquele peso que se carrega. E nisso dá para constelar vários assuntos. Traumas, sentimentos emocionais, questões mais pesadas, até como um abuso sexual, trabalhos de bloqueios dentro da área financeira, animais também, as doenças, tanto doenças nas pessoas como se o pet, né, o animal também está doente. É possível fazer gestão empresarial com esse olhar dentro da constelação. Então, é um universo muito grande para ser trabalhado nesse sentido. E eu sou fascinada por esse assunto, inclusive conheço um pouco também. Já fui consultar, né, fiz a constelação. Nossa, para mim foi uma diferença, foi um divisor de águas muito grande na minha vida. Quando eu fui fazer constelação, eu consegui, inclusive, organizar até uma geração passada, né? Exatamente. Até qual geração que a gente consegue alcançar para a gente conseguir identificar essa corrente que vai nos trazendo e vai nos colocar no papel que a gente vive hoje, porque é uma sequência que a gente acaba fazendo, né? Não tem uma regra específica, tá? Em geral, até a 4ª geração, mas eu já fiz atendimentos que eu cheguei à 11ª geração. Estava muito lá atrás, questões vindo de forma repetitiva, até que a gente chegou na origem e conseguiu fazer a quebra desse vínculo e a partir dali ter uma nova postura diante daquela situação que a cliente trouxe, né? Então, não é regra, né? Entendi. Mas então, de modo geral, é até a 4ª geração que a gente consegue. Eu fui até a 5ª. Viu? Então... E foi muito bacana, assim, porque realmente a gente repete. As gerações, elas se repetem. É impressionante que quando a gente consegue ter uma consciência, porque a gente não para pensar, muitas vezes, né? Porque está além, talvez, até do nosso conhecimento e a gente não faz essa reflexão. E quando a gente faz, a gente percebe que realmente... é um ciclo que ele começa e não termina. Ele sempre vai voltar para o mesmo lugar. No inconsciente, a gente anda no modo automático e entra nesses processos repetitivos. Quando a gente expande a consciência e entende, é o primeiro processo de mudança. Geralmente, quando a gente... eu costumo trazer casos que até fica mais fácil para a pessoa entender. E eu tenho um canal no YouTube que eu relato esses casos. Quer passar para a gente o canal? É Sintonia do Ser Floripa, o canal, né? E tem o Instagram também, que é Sintonia do Ser Floripa. E lá eu trago a constelação na prática. Então eu conto relatos das constelações, sem revelar os nomes, né, das pessoas, mas para que elas entendam o porquê, né? Por exemplo, uma situação de uma cliente que trouxe o medo. Ela tinha medo de tudo, medo de perder o emprego, medo de perder o namorado, medo de perder todas as coisas que ela tinha, e ela não sabia de onde que vinha esse medo. Embora ela já estava fazendo outros tratamentos com outros profissionais, ela chegou ao conhecimento da constelação e quis olhar para isso dentro da constelação. Quando a gente abriu o campo morfológico, que eu faço atendimentos online com constelação com bonecos na água. Então, o boneco que representava ela entrou ali no sistema, depois eu fui fazendo a colocação dos familiares, a mãe, o pai, observando, até que eu encontrei, na 3ª geração, seria a avó, a questão do medo.
a bonequinha que representava ela colou na avó e a gente encontrou aonde estava a origem daquele medo. Por vínculo, por uma lealdade que ela sentia, ela acabou repetindo o padrão dessa avó. E aí foi revelado, a gente conseguiu perceber que a avó sofreu abandono da mãe. E isso lhe causou muito medo. Então, essa informação, essa memória familiar, foi a que ela se vinculou e trouxe para ela, para o dia a dia dela, o medo de tudo. Quando ela entendeu esse processo, o primeiro mecanismo de trabalho foi romper com esse elo. Que interessante. E ali começou os processos de cura dela, com as sessões contínuas que a gente seguiu adiante com as outras terapias que tinham. Muito interessante. E isso está no canal. Isso está no canal. Então, essa explicação. Quem tiver com curiosidade, por favor, acesse o Sintonia do Ser. Aprendam um pouquinho mais. Sintonia do Ser Floripa. Isso, Sintonia do Ser Estou Floripa. Em Florianópolis. Isso. Então tá. Muito obrigada, Andréia, viu? Eu que agradeço, explicações. Agradeço a oportunidade. E quem quiser meu contato, então é Sintonia do Ser Floripa, tanto Instagram como também o telefone e o canal do YouTube. Obrigada, viu, Andréia? E a gente segue com mais Show da Tarde para vocês.